Brasília em ação. Um oferecimento. Pinheiro. Pensou ferragem, pensou Pinheiro. Tá na tela aqui, ó, Brasília em ação. Hoje é dia, né, da gente conversar com o Marcelo Moraes. Marcelo, resistindo à pandemia, setores voltando, a gente já falou bastante disso, mas nós vamos falar de uma tendência que deve... já começou em alguns setores antes da pandemia, mas deve se prolongar porque a experiência foi boa para muita gente. Verdade, patrão. Bom dia a todos aí que estão em casa nos acompanhando, a todos. Vamos falar agora de uma tendência já pós-pandemia. Quando a gente começa a falar do pós, já é um sinal positivo, né, patrão? Então, a gente está enxergando uma porta de saída. E sem dúvida nenhuma, uma dessas grandes tendências é o tal do home office. Sim. Fazendo a tradução literal, é trabalho em casa, né? Uma expressão em inglês que é usada no mundo todo, aqui no Brasil está sendo usada também. E a tendência das empresas voltarem com menos gente dentro dos seus escritórios. Sim. Isso é global, é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil não vai ser diferente e o Distrito Federal também não vai ser diferente. Pois é, a gente tinha visto já algumas iniciativas de home office mais comum na área de tecnologia, que o pessoal trabalha remoto, claro, aí é uma questão de... A tecnologia dá a condição para você trabalhar remoto. Eu conheço gente que mora aqui, a gente estava comentando fora do ar, que trabalha em Boston, mora em Brasília, aqui na Asa Norte. Exatamente. Então o cara sai do serviço dele lá, sai do trabalho, vai até o supermercado na esquina para comprar as coisas, para voltar para continuar o expediente lá em Boston. Quer dizer, então uma coisa de louco. Mas nessa área é muito natural. Mas alguns serviços públicos também vinham com a possibilidade do home office. Só que agora isso generalizou, né? Nós vamos ter que ter algumas quebras de tabus, né, na verdade, né, Portão? Por exemplo, essa coisa do serviço público, que Brasília é uma vocação, tem centenas de milhares de funcionários públicos trabalhando aqui. Como é que a sociedade vai aceitar isso? Sim. Como é que o próprio servidor público vai aceitar isso? Né? Ele trabalhando em casa, às vezes não tendo um ambiente legal em casa para trabalhar. Então, talvez esse modelo híbrido, que a gente vai falar um pouquinho para frente, seja fundamental. Então, assim, e no privado também. Né? Não só no serviço público, mas no privado também. É preciso que as empresas entendam que vem um novo momento. As pessoas aprenderam a trabalhar nesse novo momento, porque tem muita gente há 4, 5, 6 meses já trabalhando em casa. E essa tendência, ela é irreversível, mas precisa, de fato, de várias adaptações, tanto da parte da empresa como do colaborador, que a gente vai falar um pouquinho nesse quadro de hoje aqui. Pois é, tem gente que se adapta muito bem a trabalhar em casa, consegue estabelecer uma boa rotina e se dá bem com isso. Tem gente que já não consegue. Eu conheço uma pessoa, até já comentei aqui no programa uma vez, que para conseguir vencer porque tem que ter muita disciplina trabalhando em casa, não pode dispersar. Então eu conheço uma pessoa, tem filhos, casado, tem filhos, e ele tinha que botar a roupa para sair para o trabalho, saía da sala, saía do café da manhã e entrava no escritório e se trancava lá dentro. Porque senão ficava aquele gente batendo na porta o dia inteiro e ele acabava que não conseguia render. Você sabe que essa é uma das dicas, né? Você se vestir para trabalhar, mesmo que você trabalhe em casa. Muitos falam assim, tem que arrumar minha cama, se eu não arrumar minha cama, eu não saio de casa ainda, né? Então, essa coisa de você se preparar para o trabalho, a própria EAD, as escolas que estão funcionando à distância também, na escola da minha filha, por exemplo, há a exigência do uso do uniforme em casa. Né? Que é para a criança entender, e o funcionário passa por isso também, que ele não foi do quarto para a sala. Ele foi do quarto para o local de trabalho dele, que passou a ser a sala. Então, são pequenos detalhes que vão ser inseridos na nossa cultura, que vão mudar os hábitos dos trabalhadores brasileiros, sem dúvida nenhuma. Em termos de trabalho híbrido, o que seria possível? Então, essa talvez seja a maior tendência. Inclusive, nós vamos escutar uma diretora de uma empresa de comunicação que vai falar sobre essa questão do trabalho híbrido que ela vai adotar na empresa dela. Você pode fazer de duas maneiras. Ou você tem um grupo trabalhando em casa e outro grupo trabalhando no escritório. Depende muito, portanto, do tipo de empresa e do nível de digitalização da empresa. Sim, né? Claro. E o outro é você fazendo revezamentos. Ou seja, trabalha um grupo uma semana no escritório, na outra semana esse grupo trabalha em casa e o grupo que trabalhou em casa trabalha no escritório. Vão ter vários modelos. Certamente nós vamos aprender muito sobre isso ainda. Mas o trabalho híbrido é a tendência da volta do home office. Pouquíssimas empresas vão conseguir trabalhar 100% no home office como estamos trabalhando hoje. Sim. Tá? O modelo híbrido, que é esse, uma parte em casa, uma parte trabalhando, vai ser o adotado. E os números que estão sendo falados aí no Brasil, né, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, Brasília não tem uma pesquisa específica sobre isso ainda, é que aproximadamente 30% dessas empresas que foram para o mercado de trabalho voltam para um home office e menos de 15% voltam para um home office integral, ou seja, vão fechar os seus escritórios. Tá? Então nós estamos falando ainda de 85% das empresas trabalhando ou no modelo normal ou no modelo híbrido. Pois é, e aí tem que se medir também a produtividade, como é que vai funcionar, porque
eu desconfio que vai ter muita gente que vai se adaptar bem a esse modelo e talvez seja uma boa, esse híbrido, né? Essa coisa de você fazer a medição da produtividade, que eles estão chamando da entrega, né? O grande detalhe do home office é você avaliar a entrega do produto, ou seja, o produto está sendo entregue com qualidade, em tempo, está funcionando. Sim. E aí vai ter um papel importante dentro das empresas, que já é hoje, mas vai ser ainda mais em função dessa distância, que é o do líder. A liderança dentro das empresas vai ter que ser feita de uma forma diferente, porque ele vai ter que avaliar a disciplina da pessoa em casa, né? Claro. Para saber se ela fez isso, se ela botou a roupa, se ela não está de pijama, se ela arrumou o cabelo, né? Para não ficar uma coisa assim bagunçada e no decorrer do tempo a pessoa ir se desmotivando. E o acompanhamento dessa entrega para ver se o nível de produtividade da empresa vai estar igual ou melhor do que era antes. Eu acredito que o nível de produtividade vai melhorar por 2 motivos. Primeiro, a pessoa está em casa, trabalha com mais leveza, vamos dizer assim. Sim. Né? E segundo, ela não tem as distrações do dia a dia dentro da empresa. Desde que o seu ambiente de casa permita isso, né, Portanova? É verdade. Esse é um detalhe importante, que vai ter muita gente que vai pedir para trabalhar no escritório porque em casa não tem o conforto necessário. Não consegue. Tem crianças pequenas, às vezes não tem um bom ambiente familiar, isso acontece em muitas famílias. Exato. Né? Não se dá bem com o pai, com a mãe, com o padrasto, com a madrasta, com o tio, com a avó, né? E prefere trabalhar na empresa. Então essas coisas todas vão ter que ser avaliadas pelas empresas para que no final a entrega do produto dela para o seu cliente seja favorável para o cliente. Vamos assistir então, é Daniela, né? Isso, vamos assistir a Daniela Guima, ela é da DGBB Comunicação, e ela vai falar um pouquinho dessa volta do trabalho deles, que ainda não aconteceu, mas vai ser diferente. Vamos rodar? Vamos lá. Nós acabamos optando por fazer a mudança para uma sala menor por conta da adaptação ao home office, que foi muito eficaz. A gente sentiu um amadurecimento da equipe muito interessante e que isso seria bem-vindo nesse momento, que a gente não tem exatamente uma previsão exata de quando esse momento vai passar. Então, inclusive, quando a pandemia terminar, a nossa ideia é que isso permaneça, né, em funcionamento dessa forma, e pelo menos 40%, 50% da equipe continue trabalhando em home office, fazendo às vezes algum tipo de rodízio, alguns dias da semana uma parte da equipe trabalhar no escritório e outra não. Isso permitiu que a gente acondicionasse aí a nossa estrutura física num espaço um pouquinho menor, né? Então ainda é importante sim a gente ter um endereço comercial, porém adaptado para esse esquema mais híbrido e que nos atende de uma forma muito interessante nesse período. Interessante o depoimento. Agora, a gente vê que tem um impacto quase que obrigatório na questão dos imóveis, né? O que está acontecendo agora, e essa tendência você vê em São Paulo, tem uma grande empresa do mercado financeiro que está indo para o interior e vai fazer uma vila. Ela falou assim, olha, isso aqui não é para as pessoas virem trabalhar, as pessoas vão continuar morando em São Paulo onde elas quiserem, na Paraíba, no Rio de Janeiro, vai morar onde quiser, desde que entregue. Né? Mas aqui, nesse centro que eu vou fazer, vai ser uma área para treinamento, uma área de convivência, uma área para receber o cliente. Vai mudar um pouco essa perspectiva. Né? Ou seja, os escritórios vão ser muito mais para receber clientes, aqueles que podem, né? Sempre lembrando que tem muitas empresas que não tem como partir para o home office. Fazer isso, mas vão ser muito mais para receber o cliente do que propriamente dito para as pessoas trabalharem, né? Pessoas da equipe. E isso vai fazer com que as empresas migrem para salas menores. O mercado de Brasília já sofreu muito isso, vem sofrendo. Os aluguéis aqui caíram entre 10% e 90%. Olha só. Né? Teve muita gente que não pagou aluguel durante um determinado período. Aí cada um fez o seu acordo, a gente falou bastante sobre isso aqui. Isso. A importância das renegociações. Alguns ficaram para pagar esparceladamente depois, outros tiveram já o abono dos seus locadores, né? Mas a grande realidade agora ou as empresas, essas que podem, vão sair dos seus escritórios, ou vão migrar para salas bem pequenas para ter uma estrutura mínima para receber os seus colaboradores, ou para um treinamento, ou para uma reunião geral da equipe, ou para fazer um trabalho específico dentro do escritório, e principalmente para receber os seus clientes. Essa mudança é importante, e esses grandes escritórios, principalmente na área pública aqui em Brasília, né, Portão? A gente pode ter uma mudança importante. Sempre foi um questionamento sobre esses grandes prédios que o poder público aluga. Exato. Né? E tem um custo muito alto para o Estado. Isso pode começar a ser revisto a partir agora da pandemia. A gente pode ver que nem tudo foi ruim, pelo menos algumas coisas boas a pandemia traz nesse mar de coisas ruins que vieram com ela. Pois a gente vai tentando detalhar e mostrando aqui, fazendo análise desse movimento, porque na verdade a gente não tem uma situação estanque, né? A gente está vendo esse movimento acontecer e a gente vai acompanhando por aqui. Muito obrigado pela participação. Semana que vem tem mais, toda quinta-feira aqui. Valeu, até a próxima. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos. Tchau.